Na última aula a gente terminou a tecido epitelial. Confirma para mim, por favor, meninas. Isso. Beleza. Bom, vamos lá então. Na semana passada, falamos sobre tecido epitelial, então agora a gente vai para o tecido conjuntivo. Eu disponibilizei essa aula já para vocês a semana passada, né? Então por isso que eu não estou colocando lá no WhatsApp. Eu tô vamos lá. Eu também tentei liberar o link da aula para vocês pela plataforma, né, do JLMed, porém não está carregando para mim. Para mim, vocês também estão tendo dificuldade de acessar? Oi, pessoal, caiu aqui. Estão me escutando? De Sim. acessar a plataforma? Isso. Não, entrei normalmente durante o feriado. Sério, eu tô tentando entrar lá agora e não estou conseguindo, não sei por quê. Hoje eu não tentei não, mas durante o feriado tava normal. Entendi. Vou tentar depois de novo, então. Bom, mas aí eu não coloquei lá por isso, tá? Pode falar. Eu acabei de tentar aqui e também não tá abrindo, não. Tá Ah, dando beleza. erro. É, exatamente. Tranquilo, depois eu vou sinalizar isso lá para já já. Valeu por ter me ajudado aí a ver isso, tá? Seguinte, então hoje a gente vai ver tecido conjuntivo, né? O segundo tecido dos quatro que a gente tem aí compondo o corpo humano. E é isso, meninas. Qualquer coisa, só liberar o áudio, fala comigo, a gente vai tirando a dúvida para conseguir passar por isso daí. E se Deus quiser entrar na fisiologia humana, que é a parte que vocês têm que estar com isso cravado na mente para fazer qualquer prova de vestibular. Histologia é extremamente fundamental para que vocês entendam isso. Então, vamos para a parte de tecido conjuntivo e eu vou fazendo aí um apanhado disso, um paralelo, né, com o que a gente já tinha visto do tecido epitelial, porque é interessante a gente fazer uma comparação. Como assim? A gente tinha visto como características do tecido epitelial algumas coisas importantes, como, por exemplo, me ajudem. Características do tecido epitelial, meninas.
Células justapostas. vasculares, anevados, Células Justapostas. justapostas, Anervado. anervado. Alguém falou era vascular também, tá certo. E é tudo Pouca isso. substância intracelular. Perfeito, justamente por ser justaposta, tem pouca substância intercelular. Então, aqui no conjuntivo, a gente vai ver tudo o inverso. A gente vai ver um tecido vascularizado, um tecido inervado, né, que é diferente do anervado, com bastante substância intercelular, e é graças, perdão, a essas características todas, que é um tecido que tem vários tipos de células, né? Então, a gente tem um polimorfismo celular muito grande. Então, alguns deles estão aí, são bem importantes e, assim, são encontrados nesse tecido conjuntivo. O primeiro deles é o macrófago, são células de defesa do nosso corpo. E, além disso, né, além dele ser uma célula de defesa, ele é uma célula que tem uma dupla função. Ele tem a função de fazer fagocitose, então uma célula fagocitária, ou seja, engloba as partículas dos seus patógenos, né, e degrada. Só que além dele fazer isso, né, ele pega, posteriormente essa degradação, ele pega os fragmentos desse material que foi digerido e que a gente vai chamar de antígenos, e vai acoplar eles na sua membrana plasmática. E aí, quando isso acontece, a gente percebe que esses antígenos aderidos na sua membrana plasmática, eles servem para sinalizar a outras células de defesa que existe um patógeno, né, hospedando aquele organismo. Então, isso serve como um processo de sinalização, tá, de antígenos. Ou seja, o macrófago tem função fagocitária e de sinalização de antígenos. Ok? Isso é muito importante. Isso que eu acabei de falar foi uma questão da UERJ. Eu não lembro qual foi o ano, se eu não me engano, 2015 ou 2016, que perguntava na prova específica quais eram as funções dos macrófagos, tá? Então isso é uma coisa muito importante, ok? Bom, ele ainda tem uma outra capacidade que é interessante, que é atravessar uma barreira, no caso, um tecido, sem rompê-lo, sem degradá-lo, através de um processo que a gente chama de diapedese. A diapedese é quando uma célula, ela se encaixa no tecido e ela se espreme e passa entre duas células. Então, ela atravessa o tecido fazendo isso, como se ela tivesse condições de passar por uma fresta de uma porta. Então, ela se espreme, consegue passar, e quando ela passa, as células se juntam de novo, as células do tecido, e a célula de defesa é liberada na parte interna, sem nenhum dano. Então, isso a gente chama de diapedese. Isso também fez parte dessa questão, era letra A e letra B, vocês sabem que a prova da UERJ específica é assim. E perguntava qual era o nome do processo, a importância, né? Então, você tinha que saber da diapedese. É interessante, inclusive, saber que o macrófago é uma das células que você não vai encontrar só com esse nome, tá? Porque, assim, quando você chama essa célula de macrófago, é porque ela está no tecido conjuntivo. Ou seja, ela saiu do sangue e foi para o tecido conjuntivo, ela já fez a diapedese.
Mas antes dela fazer a passagem, quando ela está no sangue ainda, a gente não chama de macrófago, a gente chama de monócito. E se você pesquisar isso na internet, você vai ver que cada tecido que ela for, tecido ósseo, tecido nervoso, ela vai ter um nome diferente, tá? Então, é a mesma célula, só que dependendo do tecido que ela está atuando, ela vai ter um outro nome, mas a função é a mesma. Tá, eu estou te dando os principais, porque a gente está estudando aqui tecido conjuntivo, então eu estou dando os dois nomes principais, que são o manócito, que é o que vai estar no sangue, né, e é o principal, porque é a partir dali que você vai ter ah, a liberação dessa célula para todos os outros tecidos, e os macrófagos que vão estar banhando aí o tecido conjuntivo adjacente, ou seja, que está do lado, que está ligado ao tecido sanguíneo, ok? Vale lembrar também que o macrófago é a primeira via de defesa do corpo, né? Então, assim, nas nossas mucosas, que a gente estudou mucosa na última aula, né? Nas nossas mucosas, como elas são expostas, como elas são associadas a tecido conjuntivo, né, vascularizadas demais, e com uma facilidade absurda de infecção, porque é um tecido fragilizado, a gente tem muito macrófago, né, nessas disposto, né, nessas mucosas. Então, mucosa ocular tem muito macrófago, mucosa nasal, nos alvéolos pulmonares, né, o pulmão é cheio de macrófago. E é justamente por isso, né, que a gente vê no caso aí da COVID, a questão do processo inflamatório que é gerado, né, e acaba necrosando essas células. Tem uma imagem aí muito forte sendo compartilhada na internet de um pulmão de uma pessoa com COVID, sem COVID, não sei se vocês viram isso. E esse processo de necrose, ele vem como consequência de um processo inflamatório muito forte, tá? E essa inflamação, ela começa justamente pela ação dos macrófagos, né, que começam a tentar eliminar esse parasita, né, no caso, o vírus, e isso vai liberando, então, proteínas que sinalizam o processo inflamatório, ou seja, aumentar a quantidade de células de defesa naquela região para ver se você consegue eliminar o antígeno. E muitas vezes você acaba não conseguindo, porque se você dispara um processo inflamatório muito exacerbado, ao invés de você conseguir eliminar o antígeno, você acaba eliminando a própria célula, né? Então, o nosso sistema imune, na verdade, o corpo todo, né? A gente precisa de um equilíbrio, dependendo da tua resposta imunológica a isso, você pode acabar causando um problema ao teu próprio organismo por conta de uma sinalização desenfreada. Existem algumas doenças autoimunes, inclusive, né? O lúpus é um exemplo desse, aonde as nossas células de defesa acabam atuando além do limite. E é justamente essa atuação além do limite que faz com que a gente degrade as próprias células ao invés de ajudar a combater ao antígeno que está interno, né, no nosso corpo, ok? Então, essa é a ação do macrófago. Posteriormente, eu vou falar das outras células de defesa, então, eu estou falando muito dele, mas quando eu chegar lá na frente falar dos outros, vai ficar um pouco mais fácil, porque a gente já falou bastante desse daqui. Uma outra célula que é muito comum, né, no tecido conjuntivo são os adipócitos, que são células que reservam, né, gordura, né, ou seja, reservam lipídios. E esse vai ser um dos tecidos do tecido conjuntivo, né, um dos subtecidos, porque quando eu falo que o corpo humano é formado por tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, eu não estou levando em consideração vários outros, né? Eu não estou levando em consideração tecido sanguíneo, eu não estou levando em consideração tecido ósseo, cartilaginoso, enfim, nenhum desses. E
E aí, quando eu pergunto, né, para os alunos no geral, pô, pessoal, quais são os tecidos que compõem o corpo humano? É muito comum alguém falar assim, o tecido ósseo, o tecido, sei lá, adiposo. E isso tudo é tecido conjuntivo, né? Então, é tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo ósseo, tá? Então, saibam aí, quando vocês forem traçar um mapa mental de histologia animal, que existem 4 básicos, né, que foram esses que eu disse, e que a partir deles é que a gente vai ter as subclassificações. Então, no epitelial, você tinha a subclassificação de revestimento glandular, né? E aí, dentro deles, vocês subclassificavam também. No conjuntivo, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? E aí, um deles é o adiposo, que está sendo já destacado nesse slide. Uma outra célula encontrada aqui, muito comum no tecido conjuntivo, são os plasmócitos, né? Que são células que produzem anticorpos. Os plasmócitos, eles são, na verdade, células amadurecidas a partir do linfócito B. B de bola, né? Existem 2. Existe o T de tatu e o B de bola. Na verdade, existem mais do que esses, mas esses são os principais. E, seguinte, o B de bola é aquele que confere imunidade para o nosso corpo, tá? Sendo que não é o linfócito B que faz isso. O linfócito B é uma célula imatura, é uma célula que não tem função nenhuma. Então, para que ele ganhe essa função, né, de imunização, de memória imunológica, ele precisa amadurecer. E nesse processo de amadurecimento, ele deixa de ser o linfócito B e passa a ser chamado de plasmócito. Então, quando eu falar para vocês plasmócitos, eu estou falando de células que têm essa capacidade, ou seja, que estão amadurecidas na formação de anticorpos, lembrando que os anticorpos são aquelas imunoglobulinas, né, que a gente conhece como IgEs. Existem 5 classes de IgEs, né, a IgG, a IgA, a IgM de Maria, a IgD e a IgE. São 5 classes de anticorpos que existem no nosso corpo. Então, quem vai produzir essas 5 classes de anticorpos são os plasmócitos, ok? Lembrando que isso confere, então, imunização para a gente. Queria lembrar também que anticorpo não é uma célula, anticorpo é uma proteína que vai atuar, né, se ligando aos antígenos, se ligando às células que fazem, que são hospedeiras, né, no nosso corpo, e quando elas se ligam nessas células, né, as nossas células de defesa, os nossos linfócitos, principalmente o T de tatu, eles reconhecem essa célula como estranha, como não pertencente ao nosso organismo, justamente porque os anticorpos têm esse papel de sinalização, né? Então eles se encaixam ali e ficam ali meio que sinalizando, olha, essa célula aqui não pertence a gente. E aí o linfócito V, o T, vai lá, degrada, mata e, e vai contribuir, né, nessa amplificação de ataque aos organismos estranhos. Então esse é o papel dos plasmócitos. Existe também uma outra célula chamada mastócitos, que é muito comum e que está total associada a essa questão de infecção também, porque ela vai ajudar na ativação do processo inflamatório, né? O processo inflamatório, ele é um evento importante para o nosso corpo, perdão, porque ele ele também é uma forma de sinalizar que existe alguma coisa estranha, né? Que existe alguma ação de um corpo estranho no nosso organismo. E então ele sinaliza para o restante do corpo esse evento. Como é que ele sinaliza? Ele sinaliza liberando 2 substâncias, que é a heparina e a histamina. A heparina, ela é um anticoagulante, tá? Eu fico brincando, epa de heparina, para E, né, é um anticoagulante. Existe uma substância, né, que é essa heparina no nosso corpo, que evita que o sangue seja coagulado internamente nos vasos.
né? Quando a gente sangra, né? Quando você perde sangue e o sangue entra em contato com o ar, o oxigênio oxida o sangue e resseca ele. Então, nosso sangue ele tende a empedrar, ele tende a virar um pó, beleza? Então é muito comum, você tá sangrando, perdeu algumas gotas de sangue, daqui a pouco você vai olhar e se você passar a mão, virou um pó, virou tipo uma casquinha em pedacinhos, né? Ah, e isso não é legal se estiver dentro do nosso corpo, né? Imagina, você tá com sangue lá circulando, e o sangue vira uma casquinha interna. Isso é péssimo, né? Porque pode causar um processo de isquemia, né? Pode entupir um vaso. E isso pode levar a um infarto. Então, péssima ideia. Então, existe heparina para evitar esse problema. Quando a gente faz um aumento de pressão num vaso, esse aumento de pressão, né, acúmulo de sangue numa determinada região, poderia também acumular nesse tipo de coágulo interno. Então, por isso, a heparina vai estar atuando ali para impedir que esse sangue seja ressecado, para impedir que você forme coágulos, tá? A gente usa heparina muito, assim, clinicamente dizendo, e quando eu digo a gente, é no geral, tá? As pessoas usam a heparina para tratar, por exemplo, varizes, que é um sangue que está retido numa região de um vaso e tende a coagular ali, tende a endurecer. Então você tem algumas pomadas que são à base de heparina, que você passa no local para poder ver se melhora, se você consegue desfazer aquela casquinha e o sangue passar normalmente. É óbvio que o problema da varize, a gente vai ver isso no sistema circulatório, mas ela não é o sangue, né? O problema da varize é o vaso. Então, essa medida de você passar a pomada, ela é paliativa, ela não é algo, enfim, que vá ser usada e, tipo, resolver o problema, não vai, tá? Existem outras formas que você pode fazer, colocando um ácido, queimando aquela região com laser, e aí, sempre que você queima uma região, um vaso pequeno, tá? Do sistema vascular, ele cria um novo caminho, ele cria uma nova rota. É como se eu cortasse um tronco de uma árvore e a árvore não perdesse a sua gema, que é aquela região dela onde ela cresce, e aí esse galho vai crescer em outra posição. Então, existem outras técnicas para você rever essa questão no caso de varizes, mas eu estou dando um exemplo da utilização clínica em relação à heparina. Ok? Bom, existem outros casos também, mas esse é o que está vindo agora na minha cabeça. Tem mais uma também, que é. Mas agora eu não estou lembrando o nome do negócio. Que é quando a gente tem. Lembrei. Trombose. A trombose, né? Ela também é um problema que pode estar associado com. Você pode ter excesso de plaquetas, mas você pode também ter baixa de heparina e causar trombos, né? Trombos seriam coágulos internos e também é perigoso, também pode causar isquemia, pode levar a infarto. Então, é um exemplo aí de como a heparina poderia estar ajudando para poder não potencializar o risco dessa isquemia, tá? Então, são alguns só exemplos aí que podem ser usados relacionados a isso. Mas o processo inflamatório não é só a liberação da heparina, né? Não é só um anticoagulante. É você liberar histamina também. A histamina, também brinco falando histamina, né? De incha. A histamina é um vasodilatador. E o vasodilatador, como o nome já diz, né? Ele vasodilata, ou seja, ele aumenta o calibre do vaso sanguíneo, fazendo com que você consiga levar mais sangue para aquela região
num espaço de tempo menor. Então, se eu estou com uma infecção no lugar X e eu faço uma vasodilatação, isso é bom, né? Porque eu estou permitindo que mais sangue chegue ali, mais células de defesa vão ser direcionadas para essa região, e com isso eu vou conseguir ter um maior poder de ação, ok? Então, eu resolvo o meu problema, né? Então, eu libero heparina para evitar que eu tenha uma coagulação nessa região. Eu libero, né, histamina para ter uma vasodilatação. Então, eu levo mais sangue, não coagulo e, com isso, faço com que tenha mais células de defesa próxima, né, para poder me ajudar contra esses antígenos aí específicos que eu estou dizendo. Eu não sei se eu já comentei com vocês sobre essa questão do processo inflamatório. O processo inflamatório, ele é a união de 5 sintomas, né? Que 5 sintomas são esses? Dor, coceira, vermelhidão, edema e aumento da temperatura local. A vermelhidão é justamente por conta da histamina, tá? E o edema também, porque vasodilata, então você fica com aquela região avermelhada, porque tem mais sangue, porque os vasos ali estão mais dilatados, né? Se aumenta a dor, coceira, porque são liberadas ah, proteínas como interleucinas, enfim, são substâncias que são liberadas que são inflamatórias. Então acabam causando esse tipo de sensação no paciente. Aumento da temperatura local acontece porque, como tem mais sangue passando por ali, mais células de defesa atuando, então você acaba liberando mais energia nessas regiões, então são lugares que ficam quentes. Então, quando você tem catapora, quando você tem, sei lá, uma alergia a alguma coisa, você fica com essas regiões bem quentes, assim, queimando, porque você tem uma maior ação celular, um maior metabolismo nessas regiões, justamente para poder tentar degradar o antígeno que está causando o problema. Então, isso são os mastócitos. E os leucócitos é o grupo de células de defesa que a gente vai chamar de glóbulos brancos. Então, aí dentro a gente tem linfócitos, né? Linfócitos B, T, natural killer, enfim, alguns outros que vão estar atuando no processo de defesa como um todo. Repare que a gente está ainda no primeiro slide, né? E eu já falei de um monte de células que compõem esse tecido. Porém, a gente vai falar de cada um deles nos seus subgrupos, né? Nos seus subtecidos. Ficou alguma dúvida até aqui? Eu posso continuar? Pode continuar. Beleza. Ô, Romulo, Diga. tem só uma questão da histamina com crise alérgica também, não tem? Sim. Mas, tipo assim, Como? qual é a relação de uma crise alérgica com a vasodilatação mesmo? Então, a alergia, ela é um processo inflamatório, né? Ela está associada a um processo inflamatório. Então, quando você tem processos alérgicos, eu tô levando mais células de defesa para essas regiões aonde tem alguma coisa que eu estou reconhecendo como partícula estranha. E eu estou reagindo contra ela. Então, eu vou vasodilatar aquela região para levar mais células de defesa. Quanto maior a vasodilatação que você tem, maior vai ser os sintomas da crise alérgica que você está tendo. Então, por exemplo, eu tenho rinite. E aí eu tenho problema com poeira, problema com pelo de animal, essas coisas todas. E aí eu fico respirando isso. E isso, quando, né, é sentido pelo meu corpo, isso é respondido, porque as minhas células de defesa têm um alto grau de sensibilidade
a essas partículas estranhas, tá? Não existe como que eu posso dizer? Uma não sensibilização, né? Por substâncias que não me atacam. O corpo não consegue diferenciar o que que me ataca e o que que não me ataca, que é estranho, né? Então, quando a pessoa é alérgica, ela costuma ter muitos anticorpos voltados para isso, né? Que são os IgEs. O IgE é o anticorpo justamente presente para essa questão da alergia, né? Para o reconhecimento de corpos estranhos. E quando você tem muito isso, qualquer coisinha que seja estranha ao teu corpo, que entra em contato com você, o teu corpo reage contra, tá? Então, o que vai acontecer é que o meu IgE vai reconhecer isso como algo estranho, tá? E aí as minhas células de defesa, então, por exemplo, os mastócitos, vão começar a liberar muita heparina e histamina, achando que aquilo ali é um agente infeccioso, e na verdade não é, tá? Ah, e aí eu vou começar a responder a isso. Uma forma dessas respostas é a vasodilatação, por exemplo, no caso da rinite que eu dei, é um alto grau de vasodilatação facial. Esse alto grau de vasodilatação facial vai fazer com que eu aumente a quantidade de muco nos seios nasais, nos seios faciais, né? Existem seios que a gente tem aqui na face, próximo ao nariz, em cima aqui da sobrancelha, tá? Que são regiõezinhas, tipo bolsinhas, onde a gente acumula muco, tá? Esse muco é importante para várias coisas, para fazer lubrificação, né, das partes moles que a gente tem na face. Porém, se elas entopem, isso também dificulta muito a nossa vida quando se trata, por exemplo, da respiração. Aí você começa a ficar todo entupido, você começa a tossir em excesso, ok? Então, assim, é essa relação que a gente tem do processo alérgico com a liberação de histamina. Inclusive, o remédio que você toma para controlar isso são antihistamínicos, né? Então, os antihistamínicos, como o Polaramine, por exemplo, é um dos principais aí que a gente encontra, ele é um antihistamínico, ou seja, ele vai fazer uma vasoconstricção, ele vai impedir essa vasodilatação, justamente para não deixar amplificar esse processo inflamatório, né? E, então, assim, eu dei o caso da rinite como exemplo, mas você poderia pegar uma pessoa com alergia alimentar, né? Tipo, alergia a camarão, por exemplo. E aí você tem lá, tô comendo camarão, e existem ali partículas, né, substâncias que são altamente alergênicas para o meu corpo quando se trata dessa parte de alimentação de crustáceos, né? Então, isso reage com o meu corpo reconhece isso como uma partícula estranha e começa a desencadear um processo inflamatório bem grande naquela região, é pontual, né? E isso vai criando uma vasodilatação absurda ao ponto de a glote, né, que é aquela região ali onde faz a diferença entre a parte respiratória e digestória, ela pode entrar numa vasodilatação tão grande que ela perde essa capacidade de abrir e fechar, né? Ou seja, ela pode acabar inflamando, né, tendo um edema grande e ficando fechada totalmente e pedindo a respiração. E é quando a pessoa, então, fica com falta de ar, com asfixia, justamente porque teve um edema na glote, por conta desse edema lá do processo inflamatório. E aí, de duas uma, ou você consegue, se for uma coisa aguda, se for uma coisa muito crítica, você tem que fazer ali no ato uma traqueostomia, né, ou seja, um furo aqui na traqueia para conseguir respirar. Senão, a pessoa vai acabar morrendo asfixiada. Ou então, se for uma coisa que ainda está no processo de, né, se não for uma coisa aguda, você tem que tomar ali um anti-inflamatório para poder evitar chegar nesse ponto. Então, é basicamente isso. Entendeu, Sara? Ou não? Não entendi.
Obrigada. Nada. Bom, Rômulo, diga, Milena. se eu só te fizer uma pergunta, geralmente quem tá num processo inflamatório tende a ter pressão baixa? Processo inflamatório e pressão baixa? Por É, quê? porque se o vaso dilata. Entendi o que você quis dizer. Não necessariamente, Milena. Depende, se você tiver uma vasodilatação generalizada, né? Se eu estou aumentando a dilatação dos meus vasos de uma maneira geral, aí sim, eu posso dizer que isso está levando a uma diminuição da pressão arterial. Mas isso pode acontecer pontualmente, né? Nesses casos alérgicos, como eu estou te dizendo, é, ele, ele é pontual. Então, tipo, no caso lá de uma alergia a camarão, é pontual na região aqui esofaríngeo, ou se eu estiver falando de uma alergia, enfim, de uma rinite, de uma coisa assim respiratória, é mais a região troncofacial, então é específica de uma região, né? Eu posso ter dilatação de uma região e eu posso ter uma vasoconstricção numa região, uma vasodilatação em outra. Não necessariamente vai acontecer no corpo todo. Agora, se você tiver uma vasodilatação generalizada, se você tiver uma vasoconstricção generalizada, quando você libera adrenalina, por exemplo, né, uma situação de fuga, de desespero, a gente costuma ter uma vasoconstricção, né, no corpo. Então, isso vai aumentar a pressão do corpo todo. E aí é diferente, ok? Mas eu posso dizer para você assim, quando eu tomo um remédio X, o remédio é um remédio vasodilatador, isso leva, isso pode me levar a um quadro de diminuição de pressão. Eu posso, né? Inclusive, essa tua pergunta é muito boa, porque a gente tem vários remédios aí que você toma um remédio e fica com sono, né? E é justamente porque está alterando aí como seus vasos eles vão estar funcionando. Maior calibragem ou menor calibragem, beleza? Beleza, entendi. E só mais uma coisa, tipo assim, o aumento da temperatura, ele também influencia na vasodilatação, não influencia? Aumento da temperatura, ele tende a auxiliar no processo de maior vasodilatação também, ele contribui para isso. Digamos que ele contribua para manter a vasodilatação. Não é que a alta temperatura vá promover isso, mas ela vai contribuir para manter dessa forma. É porque eu lembrei que tinha um negócio que, tipo assim, em baixas temperaturas os vasos faziam vasoconstrição e em altas temperaturas faziam vasodilatação. Aí eu achei que a febre também poderia ter relação com isso. Picotou para mim, Milena, você pode repetir, por favor? É porque eu lembrei de um negócio que, tipo, em baixas temperaturas, os vasos fazem vasoconstrição e altas temperaturas fazem vasodilatação. E aí eu achei que a febre poderia ter relação com isso. Na verdade, o que você está falando é para a gente manter a homeostasia, né? Então, assim, quando você está em baixas temperaturas, a ideia é que você não perca tanto calor para o meio, né? Então, eu quero manter a temperatura do meu corpo equilibrada. Então, eu circulo mais esse sangue, né? Eu aumento ali a vasoconstricção para que esse sangue circule mais, ou seja, o calor ele esteja circulante mais dentro do meu corpo, porque se eu deixar ele mais parado, se eu deixar esse calor sendo produzido e não tão circulante, isso faz com que eu elimine esse calor, né? Porque está aumentando a superfície de contato do meio com o sangue. Quando eu faço uma vasoconstricção, eu estou diminuindo a superfície de contato do sangue com o meio, porque o sangue não fica parado, então o calor ele está em movimento. Então faz com que a gente mantenha o calor, ah, que ele permaneça por mais tempo na gente, ele não seja perdido tão facilmente para o meio.
Então é por isso que, que isso existe, né? Não é em relação ao processo inflamatório. São duas coisas diferentes. É comum você entrar numa piscina gelada, entrar no mar, sei lá, ou estar num ambiente frio e começar a tremer, né? E você está tremendo justamente porque você está fazendo vasoconstricções, né? Os teus músculos, né? Eles, na verdade, você está tremendo porque o seu músculo ele está contraindo e relaxando várias vezes, mas junto com isso também a gente tem vasoconstricção dos nossos vasos sanguíneos para impedir a saída desse calor de maneira abrupta, né? Porque senão a gente teria uma hipotermia muito mais rápida do que o normal, ok? Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada. Então, olha só, vamos para o primeiro tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, também conhecido como TCPD, tá? Esse é o tecido mais abundante do tecido conjuntivo, é um tecido que faz preenchimento interno do corpo, tá? E a gente pode encontrar dois tipos desse TCPD internamente, né? Ele pode ser um TCPD chamado de frouxo e tem um outro chamado de denso. Ambos são formados por fibras proteicas, sendo que o frouxo, né, a gente vai levar em consideração a quantidade de colágeno que tem nisso. Então, o frouxo ele tem menos colágeno. Colágeno é uma proteína que funciona como uma cola, né, como o próprio nome já diz. E ele serve para poder dar sustentação a determinadas estruturas internas. Então, no caso desse frouxo, ele tem menos colágeno, por isso ele é flexível. E a gente vai encontrar, então, ele envolvendo nervos e músculos. Então, é a primeira parte do TCPD. A segunda parte do TCPD, que é o denso, você vai ter bastante colágeno associado a ele. Por isso, ele não é flexível, ele é mais rígido. Aonde a gente encontra? Nos tendões. Lembrando o que é tendão, né? Você sabe o que é tendão? Tendão é um tecido conjuntivo propriamente dito denso, que faz associação entre o músculo e o osso. Então, quem vai ligar o músculo no osso é o tendão. É diferente de ligamento, que pode estar fazendo associação entre musculaturas ou entre ossos. Beleza? Só que no caso do TCPD denso, né, a gente pode encontrar ele em duas organizações diferentes. A gente pode encontrar ele de uma maneira modelada, que é o primeiro caso aqui, que é o do tendão, ou seja, as fibras elas são todas pareadas uniformemente. Enquanto na epiderme você também pode encontrar o TCPD denso, só que lá é desorganizado, não tem uma organização das fibras. Então, a gente vai chamar de não modelado. Então, eu vou classificar o TCPD como frouxo e denso. Tenho que lembrar onde eu encontro no frouxo, o tipo, né, frouxo, aonde eu encontro no denso, e saber que o denso pode ser modelado e não modelado para cada caso. Desse TCPD, é só isso que eu preciso falar. Posso passar para o adiposo? Ô, Ramos, só uma dúvida. A artrose tem a ver com isso também? É no tecido propriamente dito? Está associado sim, Sara. A artrose está associada ali à questão da dificuldade de articulação. Ela tem, ela tem algumas vias para isso acontecer, né? Eu posso ter dificuldade ali, né, da produção, da reposição de, de ligamentos entre os ossos, o que vai dificultar a movimentação dessa região. É, eu posso ter também um enrijecimento dos tendões, que também vai dificultar a movimentação da região, da articulação. Então, tem tudo a ver, sim, com o PCPD.
Tá, então é no frouxo mesmo, né? Ah, perdão, não entendi. A gente está falando de artrose. Não, O é um problema. frouxo, o É, frouxo é nervos e músculos, né? mas Na a gente pode verdade, então, forte. vai depender ali se você está falando se é relação de tendão, né? A gente vai estar falando do denso. Mas se você estiver falando de musculatura em si, aí sim eu vou estar falando do frouxo. Ah, tá, beleza, eu confundi isso aí. Tá bom. Beleza? Bom, Obrigada. nada. Então vamos lá, Sara. Tecido adiposo agora. Como eu já falei, né? Tecido adiposo é a região onde a gente vai ter lipídios armazenados. Lembrando que lipídio, né? A gente já tinha visto lá na bioquímica, são aquelas substâncias orgânicas potencialmente energéticas, né? Que a gente acumula quando a gente está com excesso de carboidrato. Então, tive um excesso de carboidrato, esse excesso, parte dele vai ser estocado na forma de glicogênio no fígado e no músculo, e o que sobrar vai virar gordura no tecido adiposo, ok? A gente tem maior tecido adiposo que a gente encontra no animal é na região abdominal, né? Eu não estou falando só do homem, estou falando de outros animais também. E por que que o maior tecido adiposo que a gente encontra é no tecido, é na região abdominal? Alguém saberia me dizer? Vamos lá. Para você responder essa pergunta, você tem que lembrar. Bom, o tecido abdominal é a região onde eu tenho, em maior quantidade, né, intestino. O intestino serve para quê? Digerir aquilo que eu comi e absorver aquelas substâncias, né? Glicose, assim, tudo por diante, né? Glicose, nucleotídeos, que foram degradados, o material genético de um outro ser, lipídios, e assim por diante, né? Bom, então eu vou estar absorvendo toda a minha energia dessa região. Eu não posso dar mole de não absorver isso porque eu estou com baixa energia. Então, digamos, você está no frio, né? Ou você está na água, a digestão está mais lenta, porque a temperatura nessa região está menor. Então, eu não vou conseguir absorver direito aquilo que eu comi. Isso seria péssimo, né? Então, eu tenho o tecido adiposo nessa região para dificultar ao máximo a perda de calor, né? Ou a diminuição da temperatura nessa região. Então, a barriga ela tem que ser muito protegida quanto a essa questão térmica para fazer com que você consiga não ter uma variação térmica nessa região, impedindo que você faça a digestão de maneira eficiente. Então é por isso que é aí que a gente tem a gordura estocada. Né? Não digo só o homem, eu não digo só, sei lá, o cachorro, o gato, quem for, né? O panda, o urso, todo mundo tem isso, beleza? Todo animal complexo vai ter esse tipo de organização, justamente para poder aumentar a sua capacidade digestiva, tá? E de absorção de nutrientes. Eu nunca vi uma questão dessa caindo associando região, associando anatomia, né, com a fisiologia, uma questão, né, morfofisiológica ali. Ainda não vi caindo isso, mas é uma coisa interessante, tá? Bom, além disso, as funções do tecido adiposo, além da reserva energética, ele também funciona como proteção mecânica. Tá falando do urso aí, né? Então, pô, eu não sei se vocês já viram a briga de ursos por território, alimentos, essas coisas. Fêmeas e tal. Mas são animais muito fortes que brigam dando, né, porradas e impactos grandes. São animais que têm garras afiadas. E se o cara tivesse uma barriga malhada e uma
patada do outro, poderia rasgar o abdômen e sair as tripas todas ali. Então, o tecido adiposo, ele também funciona como uma proteção mecânica. Então, por vezes, você rasga aquele tecido numa briga com outro animal da mesma espécie ou de outra espécie, e você não atinge essas regiões internas, logo dificulta processos infecciosos, dificulta também ah, a hemorragia, porque são regiões menos vascularizadas, então faz com que você consiga sobreviver a determinados ataques aí quando se trata de animais selvagens no geral, né? Mas eu poderia destacar também proteção mecânica no sentido de a gente encontra gordura também em outras regiões do corpo, né? Você encontra gorduras nas extremidades, então assim, no bumbum. Isso é importante. Você imagina o homem selvagem sentado, né, por exemplo, no lugar. Ele está sentado, ele está deitado ali. Essas regiões de gordura, elas vão fazer amortecer um pouco o impacto, fazer com que fique uma coisa mais suavizada. Se você tivesse lá, né, digamos, os ossos ilíacos lá que formam o bumbum, né, que tivessem atrito no chão direto, né, tivessem o osso em atrito ali com a superfície, isso poderia levar a uma degradação desse osso muito precoce, né, dificultar o deslocamento, porque na hora de você andar você precisa da integridade desses ossos, então a proteção mecânica ela também é fundamental, tá? Eu digo também na questão da fêmea do mamífero, que também tem regiões de gordura próximas aos seios, justamente para também conferir proteção mecânica durante a amamentação, para aumentar também a temperatura dessa região, que é importante. E, inclusive, destacar essa questão do isolante térmico, né? A gordura ela é um isolante térmico. Então, ela impede a saída de calor. ah, e aí eu vou falar do urso também, de novo, como exemplo, né? Mas serve para gente, serve para todo mundo no geral, que tem acúmulo de gordura, e isso faz com que você tenha um isolamento. É um isolamento do metabolismo, do resultado do metabolismo interno, que libera calor e esse calor não é eliminado para fora, ele fica retido ali dentro justamente por essa camada de gordura. Quanto maior a camada de gordura que você tiver, maior vai ser o isolamento, tá? Então, se eu pegar o homem como exemplo, eu tenho uma pessoa bem gordinha, uma pessoa bem magrinha. Então, a pessoa que é bem gordinha, ela tem uma camada de posa maior, tá? Isso significa que essa pessoa ela é mais adaptada ao ambiente frio. Então, se você pega pessoas gordinhas e presentes no ambiente que é de temperatura mais baixa, ou seja, isso vai fazer com que essas pessoas sejam mais adaptadas a esse tipo de região, né? Se você pegar essa mesma pessoa e colocar num lugar extremamente quente, isso vai ser péssimo para ela, porque ela retém muito calor interno, então se ela recebe muito calor de fora, isso vai criar um excesso de temperatura e, e esse excesso de temperatura vai promover, desencadear ali uma série de resultados metabólicos, como, por exemplo, queda da pressão arterial mais rápida. Então, pô, eu sou gordinho, eu vou pra praia e tá muito quente e aquilo ali me afeta muito mais do que um cara que é magro. Então, a pressão arterial pode diminuir mais rápido, porque eu já estou ganhando calor eu estou ganhando calor, né? E eu já tenho o meu calor interno que eu não consigo colocar para fora. Então, o meu corpo ele tem como resposta diminuir a pressão arterial para parar de produzir calor, já que eu estou ganhando de fora. Isso pode fazer com que então eu tenha queda da pressão arterial e acabe desmaiando ou provocando um processo de insolação mais rápido, principalmente se eu for uma pessoa mais de tons de pele mais claros. Se eu sou uma pessoa mais magrinha, eu perco calor com facilidade, porque eu não tenho tanto essa camada de proteção de calor. Então eu perco com facilidade, tô ganhando do lado externo, mas eu tô perdendo, então eu tô de boa, beleza? Então isso tem total influência na nossa, como que eu posso dizer? No nosso dia a dia, tá? As pessoas sofrem muito com isso, ou não, ou são favorecidas por conta
desse metabolismo que a gente traz aí como herança. É diferente, eu, Rômulo, fui para Gramado uma vez com 2 graus Celsius, tipo, sensação térmica de sei lá quantos menos, e parecia que eu magrinho, né, na época e tal. Agora nem tanto, mas eu lembro que eu andava lá e mesmo com casaco, etc, parecia que, cara, umas fisgadas, assim, os negócios entrando, parecia que o vento entrava dentro de mim e saía do outro lado. Péssimo, né? Então, a pessoa magrinha, ela, por exemplo, vai entrar no quadro de hipotermia muito mais rápido do que uma pessoa que tem a maior camada de gordura. Então, isso daí, em relação ao isolante térmico, é extremamente importante. Eu vou falar mais, ele é importante no animal como um todo para esquentar o filhote, né? Então, você vê, por exemplo, o pinguim, ele fica lá em cima do ovinho, lá, aumentando a temperatura do ovo para o feto se desenvolver mais rápido e eclodir, né? Então, se eu tiver bastante gordura, eu consigo proteger os meus filhotes contra essa variação térmica. A gente sabe que criança sofre muito com variação térmica, né? A gente, os recém-nascidos, as crianças pequenininhas, ah, eles têm assim uma variação térmica tão grande que você pode levar ao processo de convulsão e morte, tá? Existem casos que eu já vi de pessoas que esquecem, vão no supermercado. Tinha muito isso nos Estados Unidos. A pessoa vai no supermercado, e deixa os filhos no carro e vai para dentro do supermercado. E depois, quando volta, tipo, o neném que estava na cadeirinha tá morto, com o irmão um pouquinho mais velho que estava tomando conta. Isso porque o carro esquenta, né? Aumenta muito a temperatura daquela região ali. A criança já tem uma alta variação térmica. E aí isso faz com que ela pode entrar nesse quadro febril, né? E aí a gente sabe que o quadro febril é perigoso, né? Porque o quadro febril leva de desnaturação proteica, ou seja, as enzimas começam a não funcionar direito, e aí você pode ter um processo facilmente de convulsão e de parada cardíaca. Então, só para vocês entenderem aí o papel do tecido adiposo, que é muito, muito, muito importante, tá? E aí, como eu estou falando de crianças e adultos, eu vou aproveitar para falar da questão histológica, né, anatômica histológica disso aí, que é o seguinte: o tecido adiposo, ele não é igual nos adultos e nas crianças, tá? No adulto, o nosso tecido adiposo, ele é chamado de unilocular. Significa que em cada célula você vai encontrar apenas uma gota de gordura. Já nos recém-nascidos, a gente vai ter várias gotas de gordura por cada célula. E a gente vai chamar esse tecido, né, as células desse tecido, de multilocular. Então, eu tenho tecido adiposo unilocular e multilocular. Bom, por que essa diferença? É simples. Você, como adulto, né, você já cresceu. Então, as reservas, elas funcionam para que você sobreviva, para que você se mantenha vivo. Então, eu estou em jejum, eu vou lá e tiro da reserva. Eu tive um gasto extra porque eu tive que correr de um leão, eu vou lá e tiro da reserva. Uma criança, além de ter que passar por isso tudo que a gente também passa, né? Ou seja, estresse, luta e fuga. A criança, além disso tudo, ela tem que crescer. Então, a energia dela não pode ser oriunda de uma célula unilocular. Ela tem que ser oriunda de um tecido multilocular. Ou seja, cada depósito de uma criança tem que ter várias gotas de gordura para dar conta desse crescimento. Eu não sei se vocês já repararam, mas as crianças todas são barrigudinhas, né? Então você olha lá a criancinha com 1 aninho, 2 aninhos, aí tu olha a criancinha, a pancinha, né? Aí aquilo ali, galera, é normal, aquilo ali todo mundo tem, tá? Essa pancinha que a criança tem quando ela é pequenininha é justamente os adipócitos cheios de gordura. E boa parte dessa gordura vem da onde? Vem do leite materno, né? Então, a gente viu na aula passada no tecido epitelial como é que era a secreção, né, da glândula mamária. Não sei se vocês lembram disso. A gente classificou como lá
A gente tinha as merócrinas, as apócrinas, as holócrinas, né? E a gente viu que a mãe libera ali tecido epitelial, né? Ou seja, membrana plasmática na hora de amamentar, ou seja, aquilo é gorduroso. E a criança vai utilizar essa gordura, vai digerir, vai aproveitar isso para poder, né, estocar gordura também. E a partir disso que ela vai ter aquele boom de crescimento depois. Óbvio, o sistema endócrino dela vai atuar, né, vai liberar esses hormônios no corpo, como o GH, por exemplo, que é o hormônio de crescimento, e ele vai estar atuando nesse tecido adiposo, fazendo com que esse tecido adiposo, então, libere essas gotículas de gordura, fazendo gliconeogênese, ou seja, transformando isso em glicose, e fazendo com que essa glicose, então, seja gasta para o crescimento da criança. Beleza? Então, isso é muito importante. Não pode ser visto de maneira superficial, o tecido adiposo. Ele tem que ser visto de maneira minuciosa. Tranquilo? Então, a gente tem o unilocular e o multilocular. Já vi em prova da Unigran, e estou indo além agora. Eu já vi isso na prova da Unigran, já vi isso na prova da UERJ. Discursiva, tá? Falarem ainda sobre a questão da leptina. A leptina é um hormônio, tá? Que diminui o apetite e vai aumentar o gasto de energia e é produzido por esse tecido unilocular em adultos. Então, quando você come, né, e aumenta seus estoques de reserva energética, o teu corpo, ele manda uma resposta para dizer, olha, a gente já está cheio de estoque de energia. Então, você não precisa mais comer. Concorda? Então, se eu não preciso mais comer, eu tenho que mandar uma informação para o resto do corpo para dizer que eu já estou satisfeito. Então, o tecido adiposo, ele libera leptina como uma forma de fazer esse controle, né, da quantidade de calorias que você coloca internamente, que você ingere. Isso está muito associado, né, disfunção do tecido adiposo liberar leptina, associado à questão da obesidade mórbida, tá? Já foi, esse é um estudo já bem trabalhado, já bem embasado, mostrando que pessoas com obesidade mórbida têm diminuições na taxa de leptina. E aí, se eu tenho diminuição na taxa de leptina, eu como, encho os meus estoques, e o meu corpo não manda um feedback, ele não manda uma resposta dizendo, olha, já está tudo cheio aqui, eu não preciso de mais. Então a pessoa continua comendo como se não tivesse fim, entendeu? Então isso pode ser um problema das taxas de leptina no organismo, tá? Ontem mesmo, eu ainda, por acaso, tá? Tô falando disso e ontem mesmo eu vi um stories lá da vida ah, de uma médica falando sobre alguns depoimentos de pessoas da área da saúde que ficam falando que, tipo, pessoa, a pessoa só é gorda porque, sei lá, tem dinheiro, a pessoa que não tem dinheiro não é gorda, porque, enfim, as coisas toscas, tá? E ela estava falando, fazendo lá um post dizendo que a pessoa precisa estudar, porque tem que saber que está associado com a questão do cortisol e da grelina. E aí, por que eu tô falando disso tudo aqui agora, viajando? É porque não é viagem, tá? A grelina é o hormônio antagônico da leptina, tá? Então, assim como a gente tem a leptina, que diminui o apetite, né? Porque os estoques de gordura já estão cheios, a gente também tem a liberação da grelina quando você tem o inverso, né? Quando eu estou com os estoques baixos, ou então eu estou com a glicemia baixa, e aí a grelina, ela é liberada aumentando o teu apetite, né? Então, a gente tem esses dois hormônios aí que vão ajudar, né? Nessa questão do acúmulo ou da perda de gotas de gordura por célula adiposa. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, as células Ô, Rômulo, adiposas, só deixa eu terminar
Ah, Milena, eu abro para você. As células adiposas, elas não costumam a morrer, tá? Assim, quando você emagrece. Então, digamos que eu vou emagrecer, eu tô fazendo uma dieta e tal, eu perdi 20 quilos, e aí, pô, legal, fiz a dieta, emagreci, e aí as pessoas falam assim, cara, ok, emagrecer você até consegue, difícil é manter. Isso é uma verdade, isso não é um mito, tá? Por quê? Porque quando você emagrece, você está perdendo as gotas de gordura que estão dentro desse tecido unilocular. Então, eu estou perdendo as gotas, eu não estou perdendo as células. Isso significa o quê? Eu estou com as minhas células vazias de gordura porque eu perdi as gotas que estavam internas. Mas se eu perdi as gotas, eu estou com a reserva baixa, eu vou fazer o quê? Aumentar o nível de grelina. E se eu vou aumentar o nível de grelina, eu vou tender a querer comer mais, porque eu estou me sentindo vazio, porque o meu corpo tem um tecido que não cheio de células de gordura que estão vazias. Então a chance de você engordar é absurdamente alta. Então isso não é a pessoa que é indisciplinada, a pessoa que não consegue se controlar. Isso é uma questão fisiológica, tá? Tão fisiológica quanto você está na puberdade e com hormônios sexuais altos e ter atração sexual pela parede, porque eu estou dando um exemplo tosco, mas assim, é uma questão fisiológica, tá? E está até total associado a essa questão da leptina e da grelina. Não era ainda isso que eu ia dizer, mas, Milena, fala aí e eu vou ver se eu consigo lembrar. Não, foi mal. Você já falou, é porque eu não tinha ouvido se era crelina ou grelina. 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 Ah, tá, valeu. Ô, Falou? Rômulo, Diego. isso do tecido unilocular e multilocular é a mesma coisa que branco e marrom? Também pode ser visto dessa forma, tá? Né? Sem problema nenhum. É só a maneira de se classificar. Tá, obrigada. Rom, Ah, fala, oi. Sara. É porque tem uma coisa que eu confundo, é porque também tem o PYY, né? Eu acho que é esse o nome. E ele tem a Hum. função igual a da leptina, mas como é que é isso? Os dois atuam ao mesmo tempo, um atua e o outro não? Tipo, como é que funciona isso? Essas são regiões de produção, isso daí a gente chama de poder de amplificação tecidual. São substâncias semelhantes, ou seja, quimicamente não são iguais, não necessariamente são oriundas do mesmo tecido, mas que atuam de maneira análoga, ou seja, vão amplificar esse, esse poder, essa atuação de, de gasto, aumento de gasto energético. É mais ou menos isso. Mas não tem uma relação, tipo, se eu tenho leptina, também tem PYY. Então, tipo, elas Uh-uh. aparentemente, né? Não, não, porque na verdade existem coisas que acontecem no nosso corpo, que existem, não, tudo que acontece no nosso corpo, ele não tem uma única resposta. Então, assim, eu estou diminuindo a glicemia. E aí, o que vai acontecer? O tecido adiposo vai atuar de determinada forma. O tecido conjuntivo vai atuar, vai ter uma resposta de outra maneira. Então, todo mundo vai agir de alguma forma, você está entendendo? Então, o tecido adiposo, ele vai responder liberando leptina. Então, nesse outro caso que você está colocando, seria uma segunda forma de resposta do corpo para poder causar o mesmo efeito e amplificar isso. É mais ou menos isso, entendeu? Entendi, obrigada. Beleza. Eu ainda não lembrei o que eu queria dizer. Acabei me empolgando, falei um monte de coisa. E eu tava falando, vamos lá. Eu acho péssimo isso quando eu esqueço os negócios. É, lembrei, vamos lá, eu acho que eu lembrei. Então, quando as pessoas fazem dieta, né, você não perde a célula, você perde só as gotas. Então, facilita o retorno daquilo que você tinha antes. Então,
era basicamente isso que eu queria dizer. O tecido unilocular, né, que é esse tecido que a gente tem ali uma gota de gordura por cada célula, quando você estoca a gordura, então eu estou comendo demais, eu estou estocando, está virando novos adipócitos. Então eu estou comendo mais, eu estou formando mais adipócitos, então eu estou lá aumentando o número de células no meu abdômen para a formação de reserva de gordura. E isso não tem volta, galera. Então, quanto mais eu vou engordando e vou aumentando, né, a camada de adipócitos, eu vou conviver com aquilo ali. Então, vai ficando mais difícil de eu perder aquilo ali. E, normalmente, quando a gente vai ficando mais velho, a tendência é que a gente forme mais. Por que isso? Porque o nosso metabolismo diminui, né? A gente diminui a quantidade de água, a primeira aula que eu dei para vocês. A gente diminui a quantidade de água ao longo da vida, o metabolismo está diminuindo, então menos água que eu consigo formar, né? E ter como reserva. E aí, se o meu metabolismo está diminuindo, eu acabo comendo mais para conseguir manter a mesma energia que eu tinha antes. Se eu como mais para ter a mesma energia que eu tinha antes, eu vivo tendo um acúmulo de energia, porque eu estou comendo para ver se eu consigo manter aquele metabolismo anterior, mas eu não consigo, tá? Por mais que você tente fazer isso. Então eu tendo a ter o maior acúmulo de energia. Isso é normal, é natural. Agora, existe também os limites, né, disso. E o limite é, obviamente, individual, não tem como falar aqui no geral, tá? Mas por que eu estou falando disso? O excesso desse acúmulo de gordura abdominal pode estar associado em pessoas mais velhas com o aumento, por exemplo, de colesterol nos nossos vasos sanguíneos, aumentando a capacidade lá, a capacidade não, perdão, a probabilidade, né, de, de bloqueio desses vasos, como a aterosclerose, levando a infarto. Então é algo que tem que ser levado em consideração, ok? Para fechar o tecido adiposo, eu tenho que dizer que a gente não encontra só multilocular em recém-nascido, né? Não só em criancinhas. A gente também encontra isso em animais hibernantes, como o próprio urso, que eu estou falando demais, né? Eu estou falando do urso demais, porque o urso é um animal com uma capacidade de estoque de tecido adiposo absurda. Só porque ele faz uma bobeirinha. Que bobeirinha é essa? Ele passa 6 meses hibernando. Então, assim, não estou sendo irônico, tá? Então, o fato dele hibernar 6 meses faz com que ele tenha que ter um poder de energia muito grande, principalmente no caso de fêmeas que estão amamentando. Porque além dela ter que sobreviver durante 6 meses, ela tem que amamentar durante 6 meses. Então, é uma coisa assim extremamente estressante, né? E durante 6 meses ali, no período de inverno, ela não consegue pegar alimento, né? Lembrando que o urso, ele tem a maior parte da sua alimentação com base em peixes, né? No salmão, né? Que sobe o rio. Eu vou, inclusive, deixar minha sugestão aí, se vocês quiserem dar uma relaxada, mas uma relaxada lembrando da minha aula, lembrando do tecido adiposo, eu acho que é uma ótima forma de você fixar a matéria. É, vá lá no Netflix, se você já viu, ótimo, mas se você não viu, melhor ainda, e procure um filme chamado Ursos. É esse o nome, Ursos. Vá e assista esse filme, porque ele é sensacional do ponto de vista biológico. É um documentário, mas assim, eu não sei se vocês são igual a mim, eu não sou muito fã de documentário, mas ele é um documentário muito bom. Ele é um documentário assim que transforma os personagens, os animais em personagens. Então eles ficam dublando o que o animal tá pensando, assim, sabe? Ele dá um ar mais didático pro negócio. E
E qual é a história, assim, só para você ter uma ideia? Eles começam no final de um período de hibernação, né? E a história conta lá a vida de uma fêmea com dois filhotes. Eu acho que é dois ou três, eu não sei, agora eu não lembro. E aí ela tá saindo da hibernação. Ela tá toda chupada, assim, ela tá toda sem reserva energética nenhuma, porque as crianças estão ali no seu primeiro ano de vida, então eles acabaram de nascer, e aí eles vão fazer esse documentário no primeiro ano de vida, né? E E eles têm que fazer lá toda uma trajetória para conseguir chegar na região onde tem salmão e tá tudo descongelando ainda. Os outros animais também estão saindo da hibernação. Então tem toda a interação ali, a ecologia, né, relacionados ao nicho a qual ele pertence, e a interação disso. Cara, vocês vão estudar ecologia, vão estudar fisiologia, tudo nesse negócio. Então, quem assistir, por favor, me avisa depois porque eu vou adorar trocar informações com vocês sobre isso. Tipo, Romulo, eu vi isso, eu lembrei disso, disso. Eu acho que vai ser genial para quem não tiver assistido. Tá? Pode ser que vocês não encontrem com o nome Ursos, pode ser que esteja com o nome em inglês, né? Me corrijam, eu não sei, mas acho que é Beats que se fala, né? Ou Bet. Eu sempre erro esse treco. Enfim, Ursos em inglês, ou vai estar Ursos. Beleza? Dúvidas aqui, eu passo pro próximo. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Tá. Então, a gente tem aqui só uma imagem, tá? Uma micrografia, para vocês verem como é que é o tecido unilocular e o multilocular, né? Repara que o unilocular, ele é mais sequinho, né? Ou seja, eu não tenho tanta gordura associada às células. Se eu olhar aqui do lado, você repara que eu tenho essas partes mais turvas, é onde eu encontro as gotas de gordura. Então, ela é muito mais gordurosa, né? Se comparada com essa outra região aqui, né? As gotas de gordura associada ao adipócito no unilocular é muito menor do que no multilocular, tá? Bom, então, tendo dito isso, a gente passa para o tecido hematopoético, ou também conhecido como tecido reticular. O tecido hematopoético forma o sangue, né? E a gente tem ali duas formações aí desse tecido hematopoético. O primeiro é chamado de mieloide, que é aquele que você vai encontrar na medula óssea vermelha, ou seja, medula óssea vermelha é aquela que a gente forma o sangue dentro dos ossos, beleza? Então, encontramos aí formação de hemácias, leucócitos, plaquetas, e a gente também tem o tecido linfóide, que é aquele que está associado à parte imunológica. E aí a gente vai encontrar timo, tonsilas, baço, tá? Tudo isso vão ser órgãos que a gente chama de órgãos linfáticos formados pelo tecido linfóide, tá? E aí dentro a gente vai ter linfócitos, macrófagos, plasmócitos, células que eu já comentei por alto, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai ter na primeira segregação do tecido hematopoético. Para dar sequência, a gente precisa falar de sangue. O sangue ele é formado por duas partes. A primeira parte, e maior, né, é o plasma sanguíneo. Então, o plasma sanguíneo está em maior quantidade e é a parte que é formada pelos líquidos presentes no sangue. Nesse líquido a gente vai ter, né, água, né, além disso, proteínas, sais minerais, compostos orgânicos, por exemplo.
E os elementos figurados, o nome já diz. São elementos que têm um formato, uma figura. São as células presentes do sangue. Então, quais células eu posso encontrar? Hemácias, né, que são chamados de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos. E até fragmentos de células, como é o caso das plaquetas. Tá? Além disso, a gente vai encontrar algumas proteínas sanguíneas, que são a albumina, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, que serve para controle osmótico, tá? Ou seja, controla a quantidade de água que está presente nos vasos sanguíneos, e as imunoglobulinas, que são as IgEs, né? Eu falei da IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. São os 5 grupos, classes de anticorpos que a gente possui, tá? Então, isso é importante também para que vocês saibam. Ainda sobre sangue, a gente está especificando ainda mais, entrando na parte das hemácias, falando um pedaço de cada vez. As hemácias, que também podem ser chamadas de eritrócitos, né? No caso dos mamíferos, elas são anucleadas, não tem núcleo. No caso das aves, tem núcleo, tá? Só que qual a diferença de ter núcleo ou não ter núcleo? Duas. Se eu não tenho núcleo, eu tenho mais espaço para hemoglobina, então eu consigo fazer o maior aporte de oxigênio, então eu consigo transportar mais gases, né? Se eu não tenho núcleo, eu faço isso. Se eu tiver núcleo, eu dificulto o transporte de gases, porque essa célula ela tem menos espaço para poder transportar os gases. Em compensação, a célula que não tem núcleo, ela tem um tempo de vida menor, né? Então, o tempo de vida de uma hemácia nossa, né, mamífero, ela tá em torno de, ela gira em torno de 90 a 120 dias. Tá, uma célula com núcleo, ela vai viver muito mais, ok? No nosso caso, que é anucleado, a proteína que vai estar interna ocupando boa parte, né, do espaço interno da hemácia é a hemoglobina. A hemoglobina, ela serve como uma proteína de pigmento avermelhado por estar sendo composta por ferro. Então, a hemoglobina, ela é uma proteína de estrutura quaternária, né? Ou seja, tem mais de uma terciária ali, na verdade são 4 terciárias, que a gente vai chamar de grupamento M. M igual hemoglobina, HEME, né? Então, a gente tem 4 grupamentos M, cada grupamento M, cada estrutura terciária vai ter um átomo de ferro. Esse átomo de ferro, né, ou esses átomos, eles vão fazer associação com o oxigênio, porque o oxigênio, lembrando, da família 6A, da tabela periódica, então ele quer estabilidade chegando ao octeto, a regra do octeto, então ele precisa de 2 elétrons, né? Então a família 6A tem NOx menos 2. O ferro, lembrando, tem NOx variável, pode ser mais 2 ou mais 3. Então, se o NOx do ferro é mais 2 ou mais 3, ele se comporta como um átomo de NOx mais 2 para poder compartilhar os elétrons com o oxigênio, que é 2 elétrons. Então, é essa afinidade que vai fazer com que o oxigênio seja atraído pela hemácia, né, sendo capturado por ela e transportado para fazer hematose em alguma outra região do corpo. Bom, existe uma variação da taxa de hemácia de acordo com a idade. Então, quanto mais velho, menos sangue eu tenho. Em relação ao sexo, então homens tendem a ter 1 litro de sangue a mais do que a mulher. Se você estiver pegando um homem com a mesma idade, mesmo peso, mesma altura, tá? Então, o homem tende a ter 1 litro de sangue a mais, mas é por conta da testosterona, tá? O homem, o macho mamífero,
ele tem maior musculatura do que a fêmea por conta da questão das lutas, né, por fêmea. Então, a testosterona, ela acaba hipertrofiando mais a musculatura e para isso eu preciso de mais sangue. Então, por isso, o sexo masculino acaba tendo um pouco mais de sangue do que a mulher, mas de acordo com o que eu disse, tá? Se eu pegar um homem mais baixo, uma mulher um pouco mais com peso maior do que o homem, ou mais nova, aí tu pode encontrar a mulher com mais sangue do que o homem, tá? E a questão da altitude, né? Então, a gente sabe que lugares que são altos, né, a geografia que trabalha mais isso, mas a gente também fala na biologia, e em regiões de alta altitude, o ar é rarefeito. Então, eu tenho menos oxigênio nessas regiões. Então, o corpo, para compensar isso, ele produz na medula óssea mais sangue, né, ou seja, mais hemácias, com mais hemoglobina, para compensar a baixa quantidade de oxigênio presente no meio. E isso faz com que a gente consiga, então, permanecer vivo em regiões de alta altitude. Ok? Beleza. Existem nomes que a gente dá para associação da hemoglobina com os gases. Então, quando a hemoglobina se liga com A2, a gente chama de oxiemoglobina. Quando ela se liga com CO2, a gente chama de carbohemoglobina, tá? Inclusive, esse CO2, ele nem sempre vai ser carregado pela hemoglobina. Ele pode ser carregado associando com a água, tá? Do plasma sanguíneo. E aí, o H2O mais CO2 vai formar o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico ele é instável, então ele se desfaz, liberando H+, e o HCO3-, que é o íon bicarbonato, tá? E aí, essa associação do CO2 com o sangue é que pode deixar o sangue ácido, né? Então, perdão, quanto maior o nível de CO2 no sangue, maior a acidez sanguínea, tá? E aí depois a gente vai ver que essa quantidade de CO2, ela está associada com a nossa taxa de respiração, tá? Então, quem vai ativar o sistema respiratório são os níveis de CO2 e não de O2, como as pessoas pensam, né? Então, lá no bulbo encefálico, né, tipo, numa região que a gente tem dentro da caixa craniana, a gente tem uma região chamada bulbo, que está mais próxima ali do pescoço, e que ela é ativa pela taxa de CO2, né? E aí, boa parte dela vai ser reconhecida justamente porque esse CO2 está sendo carregado pelo sangue na forma do bicarbonato, tá? É isso, basicamente, até aqui. Existe ainda a carboxiemoglobina, que é a associação da hemoglobina com monóxido de carbono, que é um gás tóxico, né, que é liberado aí na queima de combustíveis fósseis, por exemplo. O do gás natural, tá? E isso é péssimo, porque quando o CO se liga na hemoglobina, ele não se desliga. Então, a hemoglobina fica inutilizável, porque se a hemoglobina pega o CO e não larga mais, eu não consigo transportar mais oxigênio, eu não consigo mais transportar CO2. Né? E o oxigênio ele não é carregado pela água, ele não é carregado pelo plasma sanguíneo, ele só pode ser carregado pela hemoglobina. O CO2 não, ele ainda pode ser carregado pela água, né, formando a interação ali do ácido carbônico, mas ele também pode ser associado à hemoglobina. Mas o CO não, ele se liga e não solta, então ele inutiliza, tá? E aí muita gente morre por asfixia por ficar inalando monóxido de carbono por um tempo considerável, tá? Então já caiu questões em provas de vestibular, tanto particular quanto pública. Eu lembro da Souza falando sobre isso, sobre a Boate Kiss. A UERJ já falou sobre o Boate Kiss. O Enem já falou sobre o Boate Kiss. Na região sul, onde as pessoas teve lá, pegou fogo na boate, né? A galera a maior parte morreu intoxicada. Tu fala assim, porra, um monte de gente saiu, ainda assim um monte de gente morreu lá dentro e não estava pegando fogo na totalidade. O que aconteceu? É porque ficaram inalando aquilo ali, né? Aquele monóxido. Isso diminui a pressão arterial. O monóxido de carbono ele é inodoro,
não tem cheiro, né? Então você tá respirando, não tem cheiro, ele vai diminuindo a tua pressão arterial, tu vai ficando sonolento, tu desmaia e tem parada cardíaca logo em seguida. Então é assim que uma pessoa morre. Aqui na Barra da Tijuca, aqui, que eu digo próximo, né? A gente teve vários casos de intoxicação por monóxido de carbono na década de 90. Várias pessoas morreram porque na época estava um boom de se colocar chuveiro a gás, né? E o chuveiro a gás, antigamente, ele até hoje ele é colocado aquele aquecedor, né, dentro do banheiro, só que você ligava manualmente. Então você pegava ali e acendia o negocinho, né, tipo a chaminha que ficava ali o gás, e a chama, você ficava vendo a chama tomando banho, vendo a chama ali, e podia ter um exaustor para tirar aquele gás de dentro do banheiro, ou não, né? Saía pela janela, pelo basculhante, enfim. E aí, muita gente não tinha noção disso, tá? Ou tinha problema com essa questão da saída do gás. O monóxido ficava preso dentro do banheiro, a pessoa tomando banho, a pessoa inalava aquilo ali, diminuía a pressão arterial dela, se ela for cardiopata, pior ainda, tá? E aí ela fica inalando aquele treco, diminui a pressão arterial dela, e aí ela acaba desmaiando no próprio local e falecendo em seguida. Existem vários casos. O último que eu escutei, eu vou dar dois aí que eu já vi. Um é de um pai com duas crianças que foram tomar banho e a esposa saiu para trabalhar. Quando voltou, o chuveiro ainda estava ligado e estavam todos mortos dentro do banheiro. E o outro caso mais recente, deve ter 2 anos agora, foi de um garoto com uma menina que tinha acabado de tirar a carteira de motorista e saiu com a garota. Quando voltou, parou o carro dentro do condomínio na Barra, fechou a porta do estacionamento da casa e manteve o carro ligado para poder ficar fresquinho, porque ali era lugar fechado, então, né, ficava um ambiente quente. Então não deixou o carro ligado, com o ar-condicionado ligado, só que ele não se tocou que né, o cano de descarga estava colocando para fora, que era o monóxido de carbono, ele estava entrando pela parte do radiador, né? Ele estava entrando pela parte da frente do carro, para poder renovar o ar interno do carro, né? Só que ao invés de renovar o ar e colocar um ar limpo, colocava monóxido. E aí eles ficaram namorando ali dentro, depois ficaram com sonolentos e, enfim, deve ter achado que era por causa do namoro, né? E, enfim, desmaiaram e morreram. E quando aí os pais desceram lá da casa e foram ver, o carro estava ligado e os dois já estavam mortos dentro do carro. Então, é bizarro, tá? Existem técnicas de tortura no Oriente Médio, que é mais ou menos isso: você coloca a pessoa no cano de descarga para respirar o gás que sai do cano de descarga do carro, e aí ela fica meio sonolenta, meio doidona, você dá uns 3 tapas na cara da pessoa e ela te conta tudo o que você quiser. Então, isso também serve como técnica de tortura no Oriente Médio, tá? Inalação de monóxido de carbono, é bizarro, tá? Pode falar, pode cair, eu sei que eu tô passando do tempo, tá? Eu já tô terminando, mas é porque eu não queria perder. Pode ter alguma questão esse ano falando sobre a questão do uso de máscaras, tá? Porque assim, o monóxido de carbono, ele é tóxico para cacete, mas assim, o acúmulo de CO2 também causa o mesmo efeito. Então, se você pegar uma pessoa, você pode até não conhecer essa técnica de tortura que eu te falei do Oriente Médio. Você já deve ter visto alguém pegando um saco plástico e prendendo a cara da pessoa ali por um determinado tempo e depois tirando. Deixa ela meio que em asfixia e depois tira. Isso também causa mais ou menos o mesmo efeito que o CO, tá? Que o monóxido de carbono. E aí o uso de máscara, né? Principalmente atividade física, essas coisas todas, poderia, entre aspas, também causar esse tipo de efeito e acabar prejudicando a saúde das pessoas, tá? Mas, não sei se vai cair isso no vestibular, porque ainda é muito recente, não tem nada que determine sim ou não. Mas, qualquer coisa que você faça nesse âmbito pode te levar a essa queda de pressão, pode levar pessoas a terem problemas respiratórios com maior incidência por conta do acúmulo de respiração de CO2. Principalmente para quem já tem problema disso. Pode falar. É aquilo de ficar respirando dentro do saco para se acalmar.
Cara, isso a gente vai ver na aula de sistema circulatório, mas eu vou dar uma brecha aqui. Eu falei para você que quem regula isso é o bulbo encefálico, né? E ele é regulado pela taxa de CO2. Então, você vai respirar no saco, por exemplo, quando você quiser manter as taxas de CO2 maiores. E aí, eu respiro no saco porque o saco impede que o CO2 saia. O CO2 fica ali dentro do saco, eu ponho ele para fora e ao mesmo tempo estou colocando ele para dentro. Então, não estou deixando ele escapar. Então, eu quero manter a acidez dessa forma. Se eu não quiser manter a acidez, eu faço o inverso. Eu tiro o saco e ponho o paciente numa região de autoventilação. Então, isso de respirar no saco ou não é para controlar a acidez, e a acidez vai ou aumentar a atividade bulboencefálica, ou seja, para aumentar a respiração, ou para dificultar a respiração. Mas eu espero que você tenha um pouquinho mais de paciência, porque, para eu não dar spoiler total, vou falar isso na aula de sistema circulatório. Até porque eu ficaria aqui mais umas 2 horas falando disso. Beleza? Tá bom, obrigada. De nada. Galera, perdão, passei aí 10 minutos, você tem 20 minutos aí para a próxima aula, mas eu acabei me empolgando. A gente termina isso, tá? Na semana que vem, essa parte aí, provavelmente de histologia, e façam os exercícios, se possível, veem um filme, vocês vão gostar muito, e a gente pode falar um pouquinho disso depois que vocês tiverem assistido. Tá bom? Fica um beijo para vocês até quinta-feira. Falou? Valeu, pessoal.